Olá, meu nome é Lázaro Freire, sou psicanalista, filósofo e também o professor do curso de sonhos da Lumeu. Bom, eu gostaria de comentar com vocês alguns posts que eu fiz, eu comentei nas redes sociais ultimamente. Um deles que me chamou a atenção fala de uma descoberta, digamos assim, de que a depressão poderia ter uma função evolutiva e ser não apenas uma doença incapacitante. Ora, gente, é uma descoberta do óbvio, né? Eu tenho artigos de 2008, e em 2008 eles já eram antigos, que a gente falava, pode procurar no Google, é um artigo interessante, que falava da função evolutiva da tristeza. Até fiz uma brincadeira com um livro famoso aí, que é o Mais Platão, Menos Prozac, né? Enfim, querendo dizer que a depressão tem essa função evolutiva, a gente já comentava isso. Bem, o que seria isso, né? Algumas pessoas veem a medicina, têm visto a depressão como uma doença incapacitante, e olhando ela só dentro de um eixo cognitivo-comportamental, ou seja, cognitivo, função pensamento e comportamento, né? Então, a maioria dos manuais de medicina, de diagnóstico, o que eles fazem? Fazem uma espécie de múltipla escolha para as doenças específicas. Se o sujeito apresenta isso, pelo menos 3 dessas 10, né, ele é, pontinho, código tal, um número, uma letra, um F, alguma coisa, doente mental de depressão, ou de bipolaridade, ou de ansiedade, ou de pânico. Whatever. Enfim. Ok, só que todas essas descrições, todos os xizinhos que você pode marcar nessa útil até, né, referência de múltipla escolha de diagnóstico, são cognitivas ou comportamentais. É sempre um pensamento, a pessoa tem ideia de menos ali, o comportamento cognitivo, ou cognitivo, pensamento, ou comportamental. Ela não sai mais, não faz mais atividades, ou tem determinada sensação, enfim. Claro que cognição e comportamento são funções psíquicas muito importantes, tanto que é até possível fazer todo um manual de diagnóstico mental apenas relacionando esses efeitos externos no pensamento e no comportamento de um mal-estar psíquico maior. Mas o que a pesquisa está dizendo agora, e modéstia à parte a gente já dizia há muito tempo, né, é que não é só isso. Isso é a ponta do iceberg, gente. Né? A depressão, na verdade, a tristeza, ela tem uma função evolutiva. Quando alguém fica ruminando durante muito tempo por um problema que já aconteceu, é claro que ela está tentando, de alguma maneira, ao não se conformar com aquilo, rever inúmeras vezes o que fez de errado. Enfim, ela também se incapacita, porque às vezes, quantas vezes a gente teima em fazer a mesma coisa do mesmo jeito? Cara, tem um ditado árabe que eu gosto muito, que fala que é uma grande estupidez eu repetir as mesmas causas sempre e esperar as mesmas consequências. Mas, em geral, é exatamente isso que a gente faz. Vou tentar de novo, quem sabe agora dá certo. Vou tentar de novo, quem sabe agora dá certo. Até que chega uma hora que você fala, não é questão de tentar de novo. Eu já repeti de ano nesse ponto aqui inúmeras vezes. Aí a gente começa a aceitar o luto, né? Tem às vezes uma resistência, uma hora, né, a gente meio que se revolta, fica bravo, ou se deprime, ou tenta negociar. Enfim, tem umas fases do luto que são documentadas, mas, enfim, a gente chega numa aceitação. Seja num relacionamento que deu errado, seja em alguma pessoa querida que infelizmente partiu para outro plano, seja um projeto, seja a perda de um emprego, seja uma doença mais grave ou menos grave que a gente ou que alguma pessoa querida tenha, né? Enfim, o fato é que neste processo de ruminar, digamos assim, que evidentemente todos nós já passamos por algum, tem dores sim, essas dores precisam ser trabalhadas, em algum nível é importante uma psicoterapia que a corrija, em alguns casos é importante ter alguma medicação, né? Não é porque você quebrou o pé e você fala, isso foi consequência de um ato seu, impensado, o próprio corpo vai acabar curando, que eu não vou dar um analgésico para a dor, eu não vou fazer um gessinho para ajudar a pessoa a lidar enquanto está com o pé quebrado, né, gente? Mas querendo dizer, tem uma função. A tristeza é importante, já dizia o poeta que sem um pouco de tristeza não se faz um samba não, né? Ou seja, há uma visita que a gente faz ao inconsciente num processo de tristeza. E qual que é a diferença da tristeza para a depressão? Bom, é quando isso começa a ficar incapacitante,
Quando a tristeza, quer dizer, eu entrar no luto é ok, mas não conseguir voltar à vida, não conseguir sair dele a ponto de eu ter prejuízos profissionais, ter prejuízos como aluno, como professor, em relacionamento com a vida, ou mesmo com saúde, né? Quer dizer, quando envolve alimentação, comportamentos autodestrutivos, bebida, etc. Aí é hora de intervir, quando você já não está funcionando tão bem assim, né? Enfim, então, em resumo, a ideia é: a depressão ela é importante. Eu não posso simplesmente curar o sujeito de uma depressão, bem como de algumas outras doenças psíquicas específicas. Cabe a gente tentar compreender o porquê daquilo, ajudar a pessoa a atravessar. O que adianta eu ir no fundo do buraco, tirar a pessoa instantaneamente com uma medicação ou com um truque psicológico? Existem alguns, né? Cria um pensamento positivo nele ali, o convenço, faço uma argumentação, tem gente que é mais suscetível, menos suscetível, ou hipnose, ou alguma catarse, qualquer coisa assim, o alieno, mas a causa continua lá. É mais ou menos como se eu aprovasse uma pessoa num conselho de classe sem ela ter conseguido atingir os mínimos objetivos para acompanhar a turma adiante. É provável que em seguida, altamente esperado que em seguida ela cometa o mesmo erro com mais gravidade, né? Ou eu dar cola para a pessoa passar, sendo que ela vai ter que lidar com aquele conteúdo depois. Então, às vezes, em clínica psicanalítica, a gente tenta trazer a pessoa com cuidado, compreendendo, tirando ela sim dali, mas elaborando. Nesse aspecto, os sonhos são muito importantes, né? Porque os sonhos, muitas vezes, de alguém deprimido, eles são muito ricos. Geralmente, o deprimido tem bastante sonho, quando a pessoa sonha muito mais que o normal, quando está numa atividade triste e quando prefere ficar dormindo do que encarar a vida, a gente aumenta a suspeita de depressão, a gente aumenta a investigação. Então, esses sonhos, muitas vezes, ou criam cenários alternativos, coloridos, que compensam a vida que a pessoa está passando, que não está tão boa assim, ou muitas vezes eles repetem o fator estressante, mas não raro, colocando diversas situações. Tive um problema com minha namorada, então aí eu sonho às vezes que eu estou brigando, em outras que eu a traí, em outras que ela me traiu, em outras que a gente separou, em outras que a gente fez as pazes, em outras que a gente está revivendo aquela briga, revivendo, como naquele Dia da Marmota, né, do filme, tentando repetir a situação por milhares de formas, até que eu encontre, primeiro, uma recepção mais natural para aquele estado dentro de mim e soluções melhores para situações semelhantes com esta pessoa, se me for possível, ou com outra, para que mais adiante eu tenha uma característica de fato evolutiva, que eu não sofra tanto com o mesmo tipo de problema amanhã.